Boa noite, já vamos começar, só aguardando aqui algumas pessoas entrarem na live, então eu peço alguns segundinhos para vocês. Enquanto isso eu vou abrindo aqui o texto bíblico de Deuteronômio 8. Se você quiser acompanhar junto com a Bíblia, você também pode abrir a sua Bíblia física aí, ou num tablet, para acompanhar com a gente. Para quem pode se perguntar, a gente tem lido já há algum tempo na versão NVI. A gente começou essa série de devocionais, de comentários, lendo na Revista e Atualizada, na Almeida Revista e Atualizada. Mas atualmente temos lido na versão NVI. Olá, minha amiga, tudo bem? Bom ter você aqui com a gente. Olá, tudo bom? Margot, Érica, muito bom ter vocês aqui. Boa noite. Boa noite. Vamos começar? Aí as outras pessoas vão entrando aos poucos e participando da nossa live. Hoje vamos ler Deuteronômio 8. Tenham o cuidado de obedecer a cada mandamento que eu hoje ordeno a vocês, para que vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante estes 40 anos. Saibam, pois, no seu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e terrível deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos.
Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pôr vocês à prova, para lhes fazer o bem no final. Não digam, pois, no coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim também vocês certamente serão destruídos, por não obedecerem à voz do Senhor, o seu Deus. Só até aí. Olá, Sonilda, tudo bom? Boa noite. Vamos aqui aos comentários de Deuteronômio, capítulo 8. Esse capítulo fala muito sobre lembrar, do que o Senhor fez no passado, lembrar de todas as provações, de todas as situações que Deus mesmo forjou para que eles crescessem na sua fé, para que eles aprendessem a depender do Senhor, para que eles vissem que era a boa mão do Senhor guardando, livrando e os abençoando. Também é um capítulo que convoca os israelitas a não se orgulharem, mesmo quando estiverem desfrutando dos benefícios da terra que possuiriam, mesmo quando obtiverem vitória sobre os seus inimigos, que eles não esqueçam que é o Senhor que os sustentou e sustenta, que é o Senhor que os abençoa, que não foi a sua própria mão que os abençoou, mas foi o Senhor com a sua graça e o seu poder. Então tem essas duas temáticas principais: lembrar o que o Senhor fez, lembrar as lições da caminhada e do relacionamento com Deus em meio aos desafios, e não se orgulhar quando tiverem alcançado o fim desejado. No versículo 2, a gente começa então com essa conclamação para que eles lembrem de tudo que o Senhor fez. Diz aqui no versículo 2: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Então a gente precisa de fato lembrar o que o Senhor fez por nós. Lembrar o que o Senhor fez por nós vai nos realinhar o coração, de modo que não haja orgulho, de modo que nós tenhamos fé para os novos desafios, que a gente possa aprender com os nossos erros, relembrar e reescrever, reforçar as lições da caminhada. E então, lembrar é um bom exercício. E até a gente falou no capítulo passado, ontem, sobre a importância da gente, às vezes, até anotar, escrever mesmo tudo que a gente está vivendo em Deus, todas as lições aprendidas, todos os milagres que Ele tem feito, a fim de que, em momentos de incredulidade ou desconfiança sobre o que Deus fará, ou fraqueza na fé, diante dos desafios, das lutas, das tentações, a gente possa ter nossa fé alimentada e nos voltar para Deus em adoração, em obediência, por simplesmente contemplar o que o Senhor fez por nós no passado. É muito importante, lembrar é fundamental, porque a nossa natureza caída, que já nasce em pecado, muitas das vezes nos faz desviar o olhar, nos faz perder muito mais tempo reclamando do que agradecendo. E lembrar nos faz agradecer, nos faz realinhar os nossos passos. Diz aqui no versículo 2 ainda que eles devem lembrar de como o Senhor os conduziu pelo caminho no deserto, para humilhá-los e pô-los à prova. Às vezes a gente lê assim: poxa, mas Deus queria humilhá-los. Quando a Bíblia fala que Deus queria humilhar, não era no sentido de humilhar para simplesmente desmoralizar, tirar a confiança deles e fazer com que eles fossem tristes. Não é humilhar nesse sentido de você destruir uma pessoa. É humilhar no sentido de abater o orgulho, porque eles estavam muitas vezes confiantes em si mesmos
estavam com um padrão de valores equivocados, valorizando o Egito onde não tinham liberdade, em vez de valorizar a liberdade no deserto. E Deus então abate o orgulho deles, permite que eles passem por certas provas para que eles possam dar valor àquilo que de fato tem valor. E as provas que o Senhor nos faz passar, elas têm esse objetivo, né? Que a gente se conheça, a gente conheça mais a Deus, a gente possa conhecer da sua suficiência em nossas vidas e também nos conheçamos as intenções do nosso coração, a gente veja, porque às vezes a gente acha que está bem espiritualmente, né? Ah, não, eu estou bem, eu tenho fé, mas são através das provações que a gente vê nossa real condição. Quando tudo vai bem, é muito fácil ser cristão, é muito fácil ser crente. Mas quando a situação aperta, as lutas aumentam, a pressão aumenta, aí que a gente é desafiado a colocar tudo aquilo que nós cremos em ação, em prática. Então o Senhor permitia provas para gerar esse conhecimento, né? E a gente sabe que essas provas, elas não são e não eram um fim em si mesmas, mas tinham um propósito de trabalhar no coração do povo para, ao final, Deus alimentá-los. É o que diz aqui no texto. Ele os humilhou, versículo 3, e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná. Então, Deus não queria simplesmente tirar deles ou fazê-los passar por provações como um fim em si mesmo. Não, tinha um propósito. Mas lá na frente, Deus já tinha providenciado o escape, a bênção, tudo aquilo que eles necessitavam, porque o Senhor os amava e Ele proveria, sim, todas as coisas. E Deus providenciou algo que é descrito aqui como maná, que, como a gente já falou aí em Êxodo, era como se fosse um bolinho, um pãozinho que aparecia dentro do orvalho, nas plantas, e eles colhiam esse bolinho e se alimentavam, né? Muitos vão falar que... Muitos não, o próprio texto vai falar que esse bolinho tinha gosto de mel, né? Como se fosse aí quase um pão de mel, né? Então, assim, Deus providenciou. E diz aqui que nenhum dos seus antepassados conhecia isso. Era algo milagroso que Deus estava fazendo e provendo as suas necessidades físicas através do maná. E quando Deus fala aqui que Ele fez dessa maneira, é para que eles compreendessem que nem só de pão viverá o homem, porque eles estavam muito voltados só para uma maneira das suas necessidades físicas serem supridas. Aí Deus providencia não o que eles esperavam, que era o pão, mas providencia o maná. E da mesma maneira, as suas necessidades foram supridas. Mas como lição disso tudo, Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que quer dizer isso? Que vem do Senhor, emana do Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos. Às vezes a gente está esperando pão, está esperando um emprego, está esperando uma resposta positiva numa ação judicial, ou então na área afetiva, e Deus vem com outra coisa, vem com outra providência. E a gente, poxa Deus, o Senhor me deixou na mão? Não deixou, porque o maná Ele tem nos dado diariamente. Tudo aquilo que nós necessitamos, Ele provê e proverá nas nossas vidas. Essas lutas que a gente passa servem para que a gente entenda que o que de fato precisamos e dependemos é do Senhor, em última instância. É claro que o Senhor sabe quais são as nossas necessidades físicas, nossas necessidades emocionais, nossas necessidades espirituais. Porém, em última instância, tudo vem dele, ainda que por intermédio nosso ou não, porque Deus provê do céu, se necessário, para que a gente seja suprido e alimentado. Então não devemos reclamar, temer, mas devemos confiar nesse Deus que provê todas as nossas necessidades. E aqui, como diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, provavelmente vocês já ouviram esse versículo, mas ouviram esse versículo trazido em outro contexto, que é o contexto da tentação de Jesus. Jesus está no deserto, ele é tentado por Satanás, então Satanás diz, olha, se você é o Filho de Deus,
transforma essas pedras em pães. E então Jesus responde relembrando este texto aqui de Deuteronômio, falando: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a gente vê que a palavra que procede da boca de Deus, tudo aquilo que vem do Senhor, é suficiente mesmo em épocas de privação e de provação. É mencionado aqui também no texto alguns milagres, né? Como dentro dessa sessão de lembrar o que o Senhor fez, é lembrado que o Senhor os conduziu, é lembrado também que o Senhor os humilhou, provou, mas também sustentou, deu o alimento. É lembrado que a roupa dos seus corpos não se gastava, eles ficaram anos, décadas no deserto. A roupa já era para ter puído, para ter rasgado, era para a roupa não servir mais para aqueles que cresceram no deserto, saíram crianças e já eram adultos em certo momento da caminhada. Porém, a roupa deles não se desgastou, a roupa deles serviu o tempo inteiro. Isso mostra também um milagre, né, da provisão do Senhor nos dando aquilo que nós necessitamos. Diz também que os pés deles não inchavam na caminhada. Gente, quem aqui, eu não sei se alguma de vocês tem problema, questão com o pé inchado, se fizer muito esforço, se caminhar muito, já tem que botar o pé para cima. Os pés deles não incharam. Né? Deus estava cuidando da saúde, provendo o que eles precisavam para permanecer caminhando. Isso nos mostra que a última palavra não é das circunstâncias, a última palavra não é sob o prisma das carências materiais, a última palavra não é do olhar comum humano, mas é a palavra de Deus, que através dela todas as coisas são feitas e tudo é suprido em nossas vidas. Versículo 5 diz: saibam, pois, no seu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Deus novamente aqui se colocando na figura desse pai que cuida dos seus filhos. Como a gente já falou, essa figura foi popularizada por Jesus quando nos ensinou a oração do Pai Nosso. Antes eles viam Deus como um criador, como um rei, como um soberano, mas tinham muita dificuldade de enxergar Deus como Pai. Porém, mesmo muitos anos, mais de 1000 anos antes de Jesus nos ensinar a oração do Pai Nosso, a gente vê Deus se afirmando como Pai, né? Daqueles a quem Ele escolheu. Então a gente vê que, na verdade, não há essa distinção entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. Sempre foram o mesmo Deus. O que há é uma revelação progressiva de Deus. Quanto mais o tempo passa, mais Deus se revela e mais os homens também estão preparados para compreender quem Deus verdadeiramente é. Tá? Então, mas Deus sempre foi Pai, sempre foi gracioso, sempre foi misericordioso. Ainda que nós vejamos mais da sua justiça, da ordem, né, da punição ao pecado nas páginas do Antigo, mas a gente tem evidências suficientes para ver que tanto bondade quanto severidade de Deus estão nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Versículos 7 e seguinte. Olá, Rafael, tudo bem? Versículos 7 e seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água, de fontes. Então aqui começa a descrever uma série de bênçãos relacionadas à terra que eles estavam indo. Tá? Era uma terra maravilhosa, uma terra cheia de bênçãos. Isso nos mostra que precisamos crer, né? Que o Senhor vai nos levar para um lugar bom. Podemos não enxergar tudo o que está da além do Jordão. Podemos não enxergar muito que as montanhas encobrem. Mas pela fé cremos que aquele que nos chamou e nos tirou do Egito nos levará a uma terra boa. Tudo que o Senhor faz por nós é bom, é perfeito, é agradável. Mesmo que não saibamos exatamente o que vamos encontrar da além do rio. Precisamos alimentar a nossa fé e confiar no Senhor. Quando é colocado aqui que eles encontrariam ferro, cobre, é porque naquela época
esses materiais, esses minerais, eram tidos como preciosidades. Eles ainda estavam por entrar na idade do ferro, mas já era conhecido o ferro, o cobre dessas nações, né? Em menor escala, não tinham essa produção, mas já encontravam aqui e ali o cobre e o ferro, e era algo muito precioso. Deus, quando traz esses elementos para as suas promessas, Ele está dizendo: eu vou dar a vocês o melhor, eu vou dar para vocês o que há de mais avançado, o que há de melhor dessa terra. Versículo 10 diz: depois que tiverem comido e ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Isso mostra que o louvor é a resposta adequada a um coração que reconhece o que o Senhor fez. Não devemos usufruir das bênçãos de Deus e agora mais descansados com aquilo que o Senhor nos deu e satisfez o nosso coração, esqueçamos dele. Deixemos de ir à igreja, deixemos de cultuá-los, deixemos de louvá-lo. Pelo contrário, reconhecer os feitos do Senhor na nossa vida deve nos levar a uma atitude de louvor e gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez em nossas vidas. Versículos 12 a 14. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem aumentado os rebanhos, de terem colhido tantas bênçãos, seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor. Quanta gente se afasta de Deus depois que está ganhando muito dinheiro? Quanta gente se afasta de Deus porque conseguiu um emprego novo, ou está com um carro, ou está num namoro novo, e parece que as coisas estão caminhando, estão dando certo, e você de repente não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler a Bíblia, começa a relativizar o pecado, começa a deixar de estar na igreja, né? Então, peraí, vamos entender quem foi que nos abençoou e qual a razão de estarmos aqui, qual a razão da nossa vida. Se não for para louvar a Deus, se não for para glorificar a Deus, as bênçãos deixam de ser bênçãos. As bênçãos perdem o sentido e a razão, porque as bênçãos apontam para um abençoador, e só em conexão com esse abençoador e dando glória e louvor a esse abençoador, vamos desfrutar de suas bênçãos com peso de eternidade. Ou seja, essas bênçãos que morrerão nessa vida, as coisas materiais, as conquistas, as realizações, não ficarão sendo um fim em si mesmas e morrerão com a nossa morte, mas serão vividas para, com peso eterno, glorificarmos para sempre o Senhor e desfrutarmos a eternidade, ainda louvando a Ele por suas bênçãos e por seu favor. Então, não nos apeguemos àquilo que é provisório, àquilo que é transitório, né? As coisas dessa vida como um fim em si mesmas, mas que tudo que vivamos e desfrutemos dessa vida sirva para apontarmos para o caráter desse Deus que é bom, que é grandioso, que é Pai, que cuida de nós, e sempre em louvor a Ele, em gratidão a Ele, em obediência a Ele. Vamos continuar aqui? Estou só dando uma olhada aqui no horário, para a gente tentar fechar essas lives aqui um pouquinho mais cedo do que nos últimos dias aí. Não sei se Betinho ainda está na live, meu amigo, mas se tiver, olá, seja bem-vindo. Vamos lá. Versículo 17. É muito legal esse versículo aqui, gente. Não digam, pois, no coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Olha aqui quantos pronomes possessivos aqui em primeira pessoa, né? A minha capacidade, as minhas mãos ajuntaram para mim, né? A gente tem essa tendência, né, a um egocentrismo, a buscarmos os nossos interesses egoístas, a vivermos para a nossa própria glória e unicamente nosso único benefício, né, nosso benefício ultrapessoal. Porém, nós somos chamados pela palavra a vivermos para a glória de Deus. Então a gente muda do egocentrismo para um teocentrismo, um viver cujo centro não são as nossas vontades e as nossas realizações e a nossa felicidade. O centro das nossas vidas é a glória de Deus. É a partir da glória de Deus que vamos ser felizes,
que vamos conquistar, que vamos ter plenitude para desfrutar das coisas dessa vida. Senão a gente transforma as realizações e bênçãos e objetos e conquistas em ídolos, e Deus não quer ídolos. Ainda que não sejam estátuas, mas coisas que ocupem o primeiro lugar em nossos corações. Deus não quer. O primeiro lugar tem de ser dele. Então, que a gente não diga isso. Até porque dizer que a nossa capacidade, a nossa força é que nos abençoou é uma mentira. Ela nos afasta da verdade de que tudo é graça de Deus. Então, que a gente possa não viver pela mentira, por um egocentrismo que nos cega, que nos faz achar mais do que devemos achar sobre nós mesmos, mas que reconheçamos que tudo vem do Senhor e possamos viver assim para a glória de Deus, porque do contrário a gente vai cavar a nossa própria cova, porque a desobediência, a rebelião contra Deus são um caminho de morte e a gente não quer trilhar esse caminho. A gente quer desfrutar das bênçãos de Deus e continuar sendo abençoado e continuar proclamando o Deus que nos abençoa. Versículo 18, que é o seguinte a esse, vai reforçar que tudo é graça. Diz assim: antes lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a você a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Ou seja, é Ele que nos dá a capacidade, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá a respiração, é Ele que nos dá a alegria, e a gente deve reconhecer que tudo é graça. Margot, travando, que pena. Pode ser que seja a bateria do meu telefone. Eu estou desconfiado de quando a bateria não está tão alta, né, está abaixo de 40%, ele dá essas travadinhas. Vamos monitorar. Talvez quando o áudio fica desencontrado, talvez tenha a ver com isso. Me diz aqui se tiver regularizado, tá? Vamos lá, estamos finalizando já o capítulo. Tá normal, Érica? Então pode ser que seja a internet da Margot. É bom a gente ter esse feedback mesmo, para saber se é com todo mundo ou não. Nós vamos prosseguir então. Qualquer coisa, Margot, depois você dá volta o vídeo para poder ver essa parte final aí. Mas tomara que você consiga acompanhar. Versículo 19. É o último que a gente vai comentar aqui. Diz assim: se vocês esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto, asseguro hoje que vocês serão destruídos. Ou seja, termina o capítulo dizendo das consequências da sua desobediência, da sua rebelião. A gente precisa lembrar, ainda que abençoados por Deus, ainda que maravilhados por tantas lições, por tantas experiências com Deus, que a gente possa nunca esquecer que, mesmo sendo crentes, mesmo sendo abençoados, devemos nos manter vigilantes para que não pequemos, não nos afastemos, não tomemos decisões erradas, porque decisões erradas, e mais especificamente aqui, pecados, sempre vão trazer desgraça sobre a nossa vida. Ainda que hoje, estando em Cristo, salvos por Jesus, não vamos, pela crença que temos, né, nós reformados, de que não perderemos a salvação, mas isso não muda a verdade de que o pecado traz morte, o pecado traz consequências negativas, traz destruição sobre a nossa vida. Isso sempre vai ser. Não importa se você é cristão há muito tempo, é líder, não importa se você já aprendeu muito, já falou bonito, não importa. Se hoje você não vigiar e falhar e se distanciar de Deus, você vai colher consequências negativas disso. Então, vamos ter atenção. Vamos ficar sempre alertas. A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Que a gente possa se manter vigilante, para que a gente não ponha tudo a perder por um momento de distração, de uma autoconfiança que nos faz deixar de depender do Senhor, e assim a gente acabe falhando e se afastando dele. Tá bom? Vamos às lições finais então desse capítulo 8 de Deuteronômio. Vou falar aqui algumas coisas que nós falamos para vocês gravarem. Primeiro, lembre do que o Senhor fez por você. Traga sempre à memória os feitos do Senhor, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, de onde Ele te tirou.
sabe, dos milagres que o Senhor fez, porque isso vai alimentar a sua fé, isso vai te ajudar, isso vai te sustentar. Creia que Ele te alimenta, que Ele provê para a sua vida tudo o que você necessita, mesmo que não seja o que você espera. E muitas das vezes não será material. Por isso que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, nem só das necessidades emergentes para a sobrevivência, nem só disso, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso porque as palavras do Senhor alimentam a nossa alma e de fato nos suprem naquilo que mais precisamos, e tanto porque da boca do Senhor, que criou os céus e a terra com a sua palavra, Ele traz à existência o que Ele quiser. Então a gente crê que, mais do que o pão em si, precisamos das palavras do Senhor, porque elas alimentam a nossa alma e através delas todas as outras coisas vêm à existência, assim como veio o maná para os israelitas no deserto. Outra lição que tiramos desse capítulo, que o pai disciplina os filhos que ele ama. O Senhor é como um pai que disciplina os filhos. Não estranhemos quando Ele nos disciplinar ou quando Ele estiver nos ensinando uma lição difícil. É para o nosso bem e é por amor. Mas assim como um pai ama e disciplina, Ele também provê o alimento quando realmente estamos precisando dele. Outra lição, o louvor é o que nós devemos retribuir. Deve ser a nossa resposta a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Que a gente possa louvar ao Senhor, mesmo que esteja um pouco difícil. Lembre que o Senhor vai colocar um louvor em seus lábios. O Senhor vai te lembrar bênçãos que Ele derramou e derrama na sua vida, senão você não estaria nem aqui assistindo essa live. Que você possa ter sempre um louvor no lábio, porque certamente você tem motivos para agradecer. E se você não tem conseguido louvar, se você não tem buscado a Deus e agradecido por seus feitos, talvez esse seja um termômetro de que você não está tão perto de Deus quanto achava. Talvez você não esteja olhando as coisas pela perspectiva da fé, mas pela perspectiva da carne. Então, se está faltando louvor, se aproxima de Deus, se arrepende e deixa o Senhor colocar esse louvor nos seus lábios, deixa o Senhor colocar um cântico novo nos seus lábios. Outra lição, não esqueça dele, não deixa o orgulho crescer, mesmo que você comece a ter vitórias e a conquistar e a coisas darem certo, saírem bem na sua vida, não deixa o orgulho crescer, reconheça que o Senhor te deu tudo, continue obedecendo ao Senhor, continue buscando a Ele de todo o seu coração, não confie na sua própria força, mas saiba que a graça do Senhor é que te sustenta. Reconheça que tudo é graça de Deus, tudo na vida. Se não for a graça dele, a gente não consegue nada. E por fim, que tenhamos o temor de que o pecado ele vai trazer consequências, sempre vai trazer consequências negativas. Então permaneçamos vigilantes e crendo que o Senhor ele tem vida para nós. Enquanto nos afastarmos de Deus, o pecado nos leva por um caminho de destruição. Obedecer e buscar ao Senhor e ter uma vida de gratidão ao Senhor só vai nos fazer colher bênçãos e mais bênçãos, e uma vida que também espelha quem Deus é para as pessoas ao nosso redor. Mostra ao mundo o poder e a graça desse Deus que é real. Tá bom, queridas? É só isso. Obrigado pela audiência de vocês. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Se tiverem, esse é o momento, mas também ao longo da live vocês podem colocar, tá, gente? Algum comentário, alguma pergunta, não se inibam. Sempre é bom a gente ler e conversar e interagir. Alguém tem alguma coisa? Não? Então a gente vai fechar. Vou entender que não tem hoje, mas já fica assim para as próximas lives. Vocês podem escrever durante também, tá? Não tem problema nenhum. Deus abençoe muito vocês. Tenham uma noite abençoada pelo Senhor. E até a próxima. Amanhã não tenho certeza se eu vou ter live, mas eu aviso vocês, eu mando aqui nos stories do perfil, tá bom? Um beijo grande, fiquem na paz.